A minha infância, eu sempre fui aquele menino muito curioso e muito proativo para a questão do trabalho em si. Durante um determinado tempo da minha vida, eu morei com meus avós na fazenda. Um período que minha mãe estava para São Paulo, buscando melhorias, né, trabalho para me ajudar. Fazenda fica em qual lugar? Ela fica ali na região de Quijingue, fica entre o povoado de Rio Grande e o povoado do Maceté. Fica ali naquele meio. Não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro. O nome do local é chamado Fazenda Caiçara. Já ouvi falar. Isso. Aí, lá, eu sempre fui aquela criança curiosa, eu sempre gostava das coisas. E aí eu tenho memórias minhas desde os meus 3 anos e meio, 4 anos, eu tenho memórias na minha cabeça. E uma das memórias era que meu avô ia pra roça e eu sempre queria ir junto com meu avô. Até que um dia meu avô pegou uma enxadinha velha que ele tinha, que já não coisava mais, fingiu que amolou, né, pra não ter risco, botou um cabinho e me entregou. Tome, fio, essa daqui é a sua. Ele me chamava de fio. Aí era meu avô indo pra roça na frente, pra roça e eu na frente, com a enxadinha. Chegava na roça, era eu aqui fingindo que estava limpando feijão, né? Porque claro que uma criança não vai saber limpar um feijão, e meu avô vindo atrás. Ou seja, desde a da infância eu sempre já tive esse interesse pelo trabalho, por conhecer as coisas, por aprender as coisas. Minha bicicleta quebrava, eu botava a bicicleta aqui de roda para cima e ia tentar achar. Às vezes quebrava mais, às vezes dava certo, conseguia arrumar. Mas aprendia, né? Mas aprendia. Sempre busquei aprender. Morei 4 anos em São Paulo, minha mãe me levou para lá, fiquei por lá 4 anos. Nesse Isso em período qual lá, fase da sua dos vida? meus 5 aos 9 anos. Meus 5 aos 9 anos eu morei lá. E aí, um período um pouco difícil por conta da questão de saúde, né? Como eu tenho problemas alérgicos, e aí lá em São Paulo acabou atacando muito. Vira e mexe, minha mãe tinha que correr 3 horas da manhã comigo pronto-socorro, porque eu estava com a bronquite asmática atacada. Mas mesmo assim, lá em São Paulo, eu já continuava na mesma pegada. Era aquele menino curioso, que sempre perguntava muito. Minha mãe e meu padrasto dirigindo, eu sentava entre os bancos e ficava assim, ó, olhando o que fazia, em que pisava, em que mexia. Sempre é uma coisa que hoje eu costumo falar. Quando você vê aquele menino curioso, aquele menino que pergunta muito, às vezes é estressante, às vezes você acaba perdendo um pouco a paciência. Esse menino pergunta demais. Mas é esse menino que vai se desenvolver em alguma coisa. Muitas vezes até autodidata. E até em várias áreas, assim, E até em porque várias áreas. do que eu me lembro de você, vendedor, trabalhou ali um tempo também na secretaria, não foi? Me conte aí por onde você andou. Se eu for falar do que eu já fiz desde o início, eu já trabalhei na roça. Era fazendeiro, hein? Na minha adolescência, assim, eu trabalhei na roça. Eu ia para a beira de uma cacimba, que é um poço artesiano, puxar água para encher coxo, para dar água a gado, dar água a ovelha. Ia, às vezes, como eu disse, limpar feijão, arrancar feijão. Isso já, depois que eu voltei de São Paulo, dos meus 10 até os 17 anos. Fazia isso, ia cuidar de bicho, essas coisas. Ia pescar. Aí depois que eu vim para cá, para a cidade, eu trabalhei em farmácia, Bradesco Expresso. Trabalhei de vendedor em lojas. Meu primeiro trabalho de carteira assinada foi na Magazine Luiza. Na época era até Lojas Maia ainda. Fiquei lá como vendedor temporário. Aí passei por loja nova de tecidos. Aí de loja nova aí foi quando eu saí para ser vendedor de campo. Mas antes disso, eu ainda trabalhei também. Trabalhei 1 ano e pouco no Lan House de um amigo meu lá na Nova América, onde eu aprendi muita coisa. Aí foi o período que eu aprendi a trabalhar com informática. Aí eu conciliava. Eu trabalhava no comércio e fazia serviço de informática. Formatava computador, fazia rede. Aprendi muita coisa nesse período também com o Maciel, que esteve aqui, que é do Anjos do Cumbi. Maciel foi uma das pessoas que me ensinou essa parte no início, que ele era professor na época na New World. Aprendi também muito com João Paulo. João Paulo que mora ali na Praça da Juventude. João Paulo também me dava dica, me ensinava. E muita coisa eu fui aprendendo por conta própria, pela curiosidade. Eu sempre fui muito de observar. Se eu lhe disser que eu sou de ler, cara, eu sou péssimo para ler. Você é mais na prática. Não, se você me dá alguma coisa para ler, eu faço assim, porra, bicho, sério que você quer que eu leia isso daqui?
me mostra como é que faz. Aí eu vou lá e... Aí, tipo, sempre eu ficava observando. Eu ficava muito olhando as coisas, como era que as pessoas faziam. E aí, nisso, eu fui aprendendo. Aprendi a mexer em computador, aprendi a mexer no programa que gerenciava o tempo dos computadores. E sempre fui assim. Aí, voltando ao período que eu já trabalhava na Loja Nova Magazine, aí fui aprendendo outros trabalhos lá, a venda em si. Na verdade, na Magazine não, na de tecidos, né? E eu lhe digo, cara, foi uma grande escola para mim. Muita gente às vezes falava que eles são muito rígidos, que eles reclamam demais, tudo. Mas eu deixei, graças a Deus, um vínculo muito bom lá até hoje. Eu chego lá, eu sou extremamente bem recebido. Eu também fazia meu trabalho com excelência. O carro, mesmo que na época eu era até motorista, entregava mercadoria. E eu sempre cuidava muito do veículo. Foi tanto que quando eles foram trocar de veículo, eu fui convidado a ir até a concessionária com eles para ajudar a escolher um novo veículo. Eu nem trabalhava mais na loja. Então, assim, é outra dica que eu dou. Deixe bons vínculos por onde você passa. Por mais que você seja um trabalho que você diz, eu não quero isso daqui para minha vida toda, mas deixe portas abertas. Você nunca sabe o dia de amanhã. No que você deixa portas abertas que te dá também outras oportunidades, que vão ser essas pessoas que vão olhar com bons olhos e às vezes te indicar para outros caminhos, né? Verdade. E aí fiquei como vendedor externo, Danone, Nestlé, aqueles biscoito, meio mundo de coisa. Eu vendia muita coisa, que eu trabalhei para atacado, eu trabalhei para distribuidora. E aí, então, quando foi em 2017, foi quando eu tive uma pequena dificuldade na área de vendas com a última empresa que eu trabalhei, que aconteceu algumas situações desagradáveis. E então eu resolvi não querer mais a área. Ainda fiz uma entrevista na época para uma outra empresa, o cara gostou de mim, queria muito que eu trabalhasse, só que não era carteira assinada na época, eu tinha que tirar um core, que é uma carteirinha do representante comercial. E aí eu disse, cara, não vou ter esse gasto, eu não sei nem se vai dar certo, eu estou saturado da área. E foi então que eu fiquei desempregado. Fiquei por um período de 6 meses desempregado. Eu saí da empresa em janeiro, eu fui contratado pela assistência social em julho, início de julho. A gente fez a reunião em junho e o contrato foi assinado 1º de julho. Aí foi quando eu entrei para trabalhar para ser servidor público municipal. E aí, nesse meio período, eu já estava com minha maletinha de ferramenta. Fazendo serviço que eu contratei. Isso. E assim, serviços, cara, eu ia trocar uma tomada. Eu ia Bem trocar esporádicos. um interruptor. Meu chuveiro aqui queimou a resistência. Eu ia lá trocar a resistência. Ganhando frações. E aí, nisso... E ganhando espaço, né? Espaço. E aí, nisso, foi onde eu fui começando a fazer, mas era algo muito singelo. E voltando agora um pouco à história do porquê eu cheguei na elétrica, né, para não cortar aí, para o pessoal entender o porquê eu cheguei na elétrica, que eu não simplesmente comprei as ferramentas e... Mas você estudou também, né? Isso, mas tipo assim, eu não simplesmente comprei as ferramentas e saí fazendo. Teve todo um período antes, e esse período começou quando eu tinha 13 anos de idade. Justamente o menino curioso. O menino curioso que foi lá quando estava construindo a casa dos meus avós já no povoado, no Rio Grande. E o eletricista era um primo meu mais velho, na verdade, ele era primo mais próximo da minha mãe. E aí ele fazendo e eu no pé, perguntando, curiando, aquela coisa toda. E aí ficou aquela curiosidade. Aí um belo dia, a tomada do meu quarto acha de parar de funcionar. E aí eu falando, minha avó, vou mexer. E minha avó, não mexa nisso, que você vai tomar um choque e tal. E aí quando foi um dia, esperei minha avó se distrair. Como a gente Mas você fez com tudo ligado ou você foi lá desligado? Tudo ligado. Se eu fosse desligar, minha avó ia saber. Caralho. Eu fui na loucura, cara. Eu fui na loucura. E aí eu catei uma chave de fenda, fui lá, abri. Aí quando eu abri, eu vi que tinha um fio desconectado, que era justamente o fio de fase, que estava desconectado da parte da tomada. Aí eu olhei assim e deduzi, eu digo, é só botar esse fio aqui no lugar e, né, volta a funcionar. E tomei um choque.
Fui lá com alicate, botei o fio no lugar, comecei a apertar. No que eu tô apertando, me distraio, deixei esse dedo encostar no metal da alicate. Eu tava numa havaianinha, velhinha, fininha. Cara, eu só recebi a descarga. O que eu recebi, eu supapei a chave. Meu quarto era o maior da casa e minha avó guardava algumas coisas até de utensílios da cozinha dentro do quarto. Aí tinha aquela, antigamente o pessoal tinha aquela bateria que botava panela de alumínio, o pessoal chamava de bateria. Sim. Cara, eu vou dentro das panelas. Tá lá, aquele meio mundo. Pronto, a avó já veio ver o que Minha avó, era. que foi isso, menino? Nada não, vó, me enganchei aqui nas panelas. Me enganchei o quê, velho? A mão chega tava assim, aí, tremendo. Ainda teve voz pra responder, porque eu, numa situação respondia dessa, ou tomava uma surra. O medo da surra era maior O do medo que da o surra era choque. maior. numa situação dessa, eu já respondia chorando. Oxi. Aproveitando que a gente está falando da sua avó, Hum. conte um pouquinho sobre a sua relação com a sua avó, como foi. Só não chore agora. Diga, é difícil. Cara, a relação com minha avó e meu avô foi uma relação muito forte, porque assim, foi o maior apoio que eu tive durante o período que minha mãe precisou se ausentar, né, para poder me dar um futuro melhor. Graças a Deus eu tive uma família que nunca me deixou faltar nada. E assim, minha avó, ela educava, tipo, ela não educava como se eu fosse neto dela, que geralmente vó dá aquela questão de vou alisar aqui porque é neto. Não, minha avó não. Vou bater Minha avó, mais. se eu fizesse merda, cantava, fi. Sempre cantava. Tava nem aí não, mas graças a Deus, se eu sou o homem que eu sou hoje, eu devo isso muito à minha avó, meu avô e minha mãe. Por toda essa questão, né? Minha mãe, por todo o empenho que teve, todo o esforço que teve para buscar para me dar o meu melhor. Meu pai, durante um período da minha vida, não esteve tão presente. Hoje, a gente já está até reaproximando, criando um vínculo. E você veio encontrar o seu pai agora, nessa sua fase adulta, né? Na verdade, não. Eu já tinha o contato com meu pai, sempre eu soube. Minha mãe sempre deixou bem claro quem era meu pai e tudo mais. Só que na época não havia bem esse vínculo, né? Ele já tinha outra família também, minhas irmãs, que hoje eu tenho um vínculo maravilhoso com todo mundo. Minhas irmãs, adoro minhas irmãs. Elas mas moram aqui? moram na Baixa da Luva. Meu pai e sim. minhas irmãs moram todos na Baixa da Luva. Região de Quijingue, Região né? de Quijingue, ali 3 km de Algodões. E então, tipo assim, meu vínculo maior da minha infância sempre foi meus avós, minha mãe. Meu padrasto também, lá em São Paulo, que foi um homem muito foda, assim, no período que eu tive lá. Foi uma pessoa que me tratou como um filho, agiu como um pai. Tipo, não teve aquele negócio, porque é filho dos outros, não vou... Não, se preocupava quando ela adoecia, tudo. Era uma pessoa também que sempre teve muito presente junto com minha mãe nesse período. E aí minha avó sempre foi nessa questão, né? Minha avó, ela me dava liberdade, mas também ela sabia me corrigir muito bem, como se eu fosse mesmo não neto dela e sim um filho. Então, o meu vínculo com minha avó, com meu avô, Ave Maria, era um vínculo maravilhoso. Eles faleceram, né? Meu avô faleceu em 2003, 2002 para 2003. Eu sou péssimo de data, gente. Eu sou meio ruim de data. E minha avó faleceu em 2016. Meu avô faleceu com 66 e minha avó com 66. Novão, né? Por incrível que pareça, eles tinham diferença de idade, né? Entre eles. Meu avô era bem mais velho que minha avó. E por incrível que pareça, até a idade que os dois faleceram foi bem parecida. E você cuidou muito da sua avó, né? Porque Ajudei muito, até porque assim, minha mãe era sozinha, né, para cuidar da minha avó. Meus tios moravam lá no povoado, não compareciam muito aqui. E minha mãe sempre ali sozinha e eu trabalhando, e quando podia ajudava. Na época minha ex-mulher também ajudou muito. Minha ex-mulher ajudou muito também a cuidar da minha avó. Inclusive sou muito grato a ela por isso. Minha mãe também é muito grata por isso. E foi um período um pouco difícil. Foi um período muito difícil, porque assim, era complicado. Você tá com uma pessoa acamada, idosa. Idoso geralmente é teimoso. Você diz, não pode fazer isso, e ela fazia. Minha avó uma vez caiu da cama, cara. Entendeu? Tipo, eu só escutei o barulho, quando eu corri ela tinha caído da cama. Porque ela queria se levantar sozinha. Isso foi bem no início, quando ela adoeceu. E aí a gente falou, não pode e tal.
Mas até então ela entender que toda aquela situação e tal, mas no início, tipo assim, ela não queria aceitar. Aí a gente tentava pela fisioterapia e tudo, mas aí ela, como ela sentia muitas dores na fisioterapia, ela também não queria fazer a fisioterapia. E aí acabou que ficou naquela questão. Era cama, cadeira de roda. Meu avô não, meu avô, infelizmente, meu avô no primeiro AVC que deu, foi 15 dias depois, ele Sua avó também teve AVC, foi? veio a falecer. Minha avó também foi AVC. Minha avó também foi AVC, mas minha avó passou 4 anos e uma fração de meses acamada entre a cama e cadeira de roda. Teve sequelas, né? Teve. E a sua mãe também, ela passou por um período que fez uma cirurgia, né? Nossa, Justamente sim, esse período. sim, E aí sim. a carga também, como a minha sua mãe era uma parte muito importante. Minha mãe precisou fazer cirurgia, inclusive depois que minha avó faleceu, né? Minha mãe precisou fazer cirurgia justamente por essa questão de praticamente ela cuidou da minha avó sozinha. Uhum. Eu ajudava quando eu podia. A minha ex-mulher ajudava quando podia. Mas a carga diária era só dela. Ela era sozinha para fazer tudo, cara. E às vezes acabava tendo piada de familiares que muitas vezes a gente acabou discutindo e tal. Por conta disso que havia piadas ainda de alguns familiares, irmãos da minha avó e tudo mais. E por conta disso, aquela carga que ele tomou, minha mãe rompeu o ligamento do ombro, o manguito rotator. E minha mãe depois disso teve que fazer uma cirurgia. E cara, pensa numa cirurgia delicada. Minha mãe ficou 30 dias, que era aqui, ó. Ela não podia mexer o braço para nada. E aí foi outro período que teve toda aquela dificuldade, recuperação. E o próprio trabalho dela, né? O próprio trabalho dela. Minha mãe na época era manicure. Para ela voltar a trabalhar foi toda uma dificuldade também. Acabou perdendo alguns clientes também por conta disso, né? Por conta da questão da lesão. A movimentação já não é a mesma. Uhum. Hoje, graças a Deus, depois de alguns exercícios, algumas coisas, hoje a limitação dela diminuiu muito. Hoje minha mãe, a limitação dela, graças a Deus, por conta dos pinos da cirurgia, é mínima. Mas existe. E justamente por conta disso, né? O cuidado, a atenção que teve que ter e praticamente sozinha. E aí também fica uma carga para você também, que você Sim. ficou como como é que eu posso dizer, provedor também, né? Sim, durante esse período eu tive que me virar muito para ajudar ela, ajudar Nem todo que mundo. fosse financeiramente. Sim. E o próprio emocional, né? Porque uma pessoa que é acostumada a estar fazendo tudo, de repente se vê incapacitada durante mais de 30 dias. E sua mãe passou por uma barra psicológica. Nossa, minha mãe, depois que minha avó faleceu, ainda teve a questão da depressão, né? Que a pegou. E aí a gente teve que lidar com isso também, né? Depois que eu me separei também, que aí eu fui morar com ela e ajudar ela nisso. No início não foi fácil. Não foi fácil porque às vezes eu não entendia algumas situações. Às vezes eu não entendia. Porque é difícil você entender, às vezes, situações que você nunca viveu, né? Aí você para assim e diz, porra, mas por que tá assim, velho? Às vezes uma discussão, por mais que você tivesse errado, mas aí às vezes a pessoa não entendia e aí você tem que entender que é aquela questão. Hoje, graças a Deus, minha mãe está bem melhor, graças a Deus. Encontrei com ela, acho que Você foi já final de conhece, semana. você sabe que gosta de conversar, gosta de A gente rir. ficou conversando horas, ela já veio me contar umas conversas, eu disse, não sabia disso, estou informada agora. Nossa, Maravilhosa. E ela E eu adora nunca bater mais tinha papo. visto ela. Toma umas cervejinhas, a gente já foi para umas festas juntas. Hoje ela não bebe mais. Foi, ela falou. Mas Ela não naqueles bebe mais. períodos... Hoje ela cuida muito da questão da saúde dela, né? Até a alimentação, eu encontrei ela um tempo atrás, ela falou que estava com a alimentação bem balanceada mesmo. minha Inclusive, eu quero alimentação mandar um toda beijo pra ela, regrada. porque tem tempo que eu a vi também, velho. E assim, a carinha de 15 anos. É. Porque sua mãe, Não, eu a mãe da cheguei- Adriel, desse cara aqui desse tamanho, né? Não. A gente chegou uma vez no mercado, fazendo a compra, na época que eu morava com ela ainda. E aí, a mulher do caixa passando as compras e tal. Aí eu não sei o que eu fiz. Aí a moça, não, seu esposo pediu pra guardar isso aqui assim. Mas não é meu esposo, não, é meu filho. A menina fez, eita. Desculpa.